E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador para mais um vídeo. E hoje a gente vai aqui debater sobre como fazer um final de RPG. Não exatamente assim, tipo, passo a passo do que você pode, do que você tem que fazer, e sim do que você pode escolher fazer para a sua mesa, para ter um final, assim, digamos assim, sucinto, algo impactante, mas que você sempre tende a apelar para o simples, para que você não tenha problema de narrações, né? Problemas de narrações, ok? Se você gosta desses debates que eu faço aqui no canal, seja sobre fim, sobre como você guia uma história e coisas do tipo, já deixa o seu like aí no vídeo e também já se inscreve se não for inscrito. E eu vou utilizar como base para esse vídeo Final Fantasy Hacking dos Cristais e também vou falar um pouco de Ordem Paranormal. Ordem Paranormal, eu não vou dar spoilers nesse vídeo, vou só contar mais ou menos como foi minha sensação vendo o final de algumas temporadas. E sobre o Final Fantasy Hacking dos Cristais, aí sim eu vou dar um pouco de spoiler sobre o que aconteceu no RPG. Então é isso, podemos ir pro vídeo agora, depois dessas explicações iniciais. Lembrando que nada do que eu vou falar nesse vídeo é uma certeza absoluta. Eu não sou o mestre da verdade. Eu não vim aqui para falar que existe um jeito certo. Eu estou falando que existe um jeito em que, vários jeitos na verdade, em que você consegue fazer com que não saia nada fora do controle ou que não tenha uma sensação, seja de um público, caso você faça um RPG por streamer, seja dos seus jogadores, uma sensação ruim deles. Vocês não vão transparecer essa sensação de o final não foi tão bom quanto podia, se você pensar mais um pouco no que você pode fazer nas sessões. Então é isso, vamos pro vídeo aqui para discutir. Bom, o tema desse vídeo surgiu depois da mesa do Final Fantasy Hacking dos Cristais ter os seus 2 últimos episódios. Eu já trouxe vídeo de Final Fantasy Hacking dos Cristais no passado para vocês. Eu quero agradecer o Kaká, que ele colocou lá no, digamos assim, nos pauses do RPG, né? É igual o do Selbit, né? Depois que passa um certo momento, eles param na mesa para dar um pause e a minha fanart lá de Pixels apareceu. Então, muito obrigado, estou muito feliz. É uma campanha que eu adorei seguir e ver que, tecnicamente falando, eu estou lá representado no penúltimo episódio, me alegrou muito. Então, vamos lá explicar mais ou menos como que foi. Na mesa, o que ocorre foi o seguinte, a galera começou a criar um hype absurdo pro final, pelo menos a galera que acompanhava, né, o RPG, começou a criar um hype muito grande pro fim do RPG, porque o Kaká, ele, digamos assim, ele parou pra gente fazer doações, ele parou, a mesa parou assim por alguns meses, né, e tal, pra ela retornar com seus últimos episódios. E o RPG ia ganhar agora um encerramento totalmente animado e tal, um fim assim pros personagens e algumas outras cenas. E a galera hypou muito com isso, achou muito interessante. Fora que no RPG a gente tinha de certa forma dois lados, né? O lado dos heróis e os lados dos vilões. Algo semelhante, não inspirado, nada disso, com o que aconteceu em Calamidade RPG. Então, ao ver tudo isso, né, a galera achou, nossa, esses 2 últimos episódios vai morrer muita gente, vai ser uma baixaria, um caos, aí vai ser muito interessante e, assim, eu gostei. Mas o chat, eu acompanhei o chat, estava dividido entre pessoas que amaram e pessoas que odiavam, mas que seguiam. Isso é importante falar, ok? Porque tem muita gente que acha que hate é puro hate. Não, não é assim que funciona. Eu já falei várias vezes mal sobre Ordem Paranormal. Eu sou um hater, se quiserem me chamar assim, pode me chamar, mas não é hater por puro hate. Eu normalmente explico por quê, quais são os detalhes que me fizeram não gostar de alguma coisa. Então, eu me declaro como uma pessoa muito mais crítica do que necessariamente hater, ok? E eu via pessoas que falavam, nossa, caraca, mano, eu tava esperando tanta coisa e no fim o mestre passou por cima de regra, no fim os inimigos não conseguiram fazer nada, no fim ele ajudou os jogadores, seja com regras um pouco mais beneficiando a eles, seja ajudando ele, lembrando de alguma coisa que eles não ativaram e tal. Essas coisas assim que normalmente acontecem. E por que que isso ocorreu? Vamos lá.
E aí eu vou dar uma explicação que é o primeiro ponto de o que você tem que fazer no final do RPG. Calma. Você tem que ter calma. E você fala, como assim calma? Level. Se você joga alguma campanha em que personagens possuem level, não tentem rushar o RPG, rushar o XP, para que ao final da campanha você tenha pessoas com levels absurdos, tipo level 20, 19 por aí, e que eles tenham chegado nesse level há pouco tempo. Porque o que acontece quando isso ocorre? Os jogadores não sabem muito bem como guiar as mecânicas e você, como mestre, não vai saber como funcionam as mecânicas. Porque é uma coisa bem óbvia. O mestre não tem tempo de ler tudo. O mestre não vai saber todos os combos que todos os jogadores fazem. Porque o jogador controla um personagem. O mestre controla vários. Então, vamos até trazer agora um pouco para uma campanha de Ordem Paranormal. Imagina você rushar a campanha e no final todo mundo é level 99 de exposição paranormal. E na sessão passada, a eles chegarem a 99, eles estavam em 70. Ou até mesmo em 80. 80 de 80 passou para 99. O que você acha que vai acontecer com você tendo que passar mais de meia hora esperando cada personagem fazer uma ação? Se você não vai saber de nada. Ele vai usar combos, vai usar magias que você vai se perguntar. Eu não sei, simplesmente, eu como mestre, eu nunca ouvi alguém falar desse combo. Porque já teve várias coisas simples que na mesa de D&D que eu jogo, que a gente não sabia o que combava com o que. A gente, tipo assim, pensava, cara, isso aqui me parece ser que dá certo dessa maneira. Mas também me parece ser por tal detalhe que possa ser que não. E aí? É o mestre decidir agora. E se o mestre decidir errado, a galera, se for um RPG com público, a galera pode falar que ele tá fazendo errado e não gostar do que ele fez. Ainda mais os jogadores, se eles se dividirem, né, vamos falar que metade do jogador apoia essa tese, outra metade é a antítese dessa tese. Seja qual for a resolução, o mestre vai ter deixado parte dos jogadores chateados, ou se for algo como um contra-contra, uma batalha entre dois jogadores, né, vai deixar ele não pouco chateado, mas como vai fazer com que ele, como um dos jogadores, tenha se beneficiado. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você for fazer uma campanha, se você pensa em ser uma campanha que ela vai terminar, por exemplo, um D&D no level 20, ou que vai ser uma Ordem Paranormal que todo mundo vai chegar em level 50 ou 90, sei lá, você vai ter que aumentar o tamanho do seu RPG para que dê tempo de você, como mestre, entender quais são os combos e os usos de habilidade que os personagens fazem, para que ao final do RPG você tenha no mínimo uma noção do que você pode ou não falar comba ou não comba. Porque eles vão usar magia, se você só fazer isso, que você nunca viu eles usarem. E isso vai dar muito problema, ok? Então, para que serve um mini boss também? Serve para você como mestre olhar aquilo e fazer com que eles gastem recursos, primeiramente, e com que eles tenham ali um mini boss a ponto deles conseguirem querer dar os seus combos máximos. Porque tem jogador também que fala, eu não vou gastar meu combo até o último personagem. Eu nunca vou usar meu combo até o último personagem. Não é nem gastar, ele pode até saber que daqui a uma semana que vai acabar o fim do RPG, mas ele não vai utilizar o combo dele. Então você tem que fazer com que ele solte esses combos. E às vezes não é medo nenhum você perguntar para os jogadores: essa magia aqui, eu não sei o que faz. Como que tu pensa que ela faz? O que tu pensa que ela faz? Pergunta isso, analisa a magia e pensa o que você vai fazer com ela, ok? Então, isso é a base. Se você espera fazer uma campanha que chega até o level 20, que faça como... Eu vou botar o nome na tela porque eu não lembro o nome do canal, que é uma mesa que eles chamam mesa de D&D, que eles vão chegar no level 20 e a mesa já tá perto do episódio 100. Então, pelo menos, eu tenho certeza que o mestre vai chegar no final sem nenhuma dúvida do que ele pode fazer, ok? Então, vamos lá, vamos nessa. Continuar para outro tópico. Agora um tópico um pouco mais narrativo do que você pode fazer no final de um RPG. Primeiro, você vai ter que ou surpreender ou deixar óbvio o que eles vão fazer. Você fala assim, como assim?
Vou dar 2 exemplos aqui para vocês e vou tentar dar o mínimo possível de spoiler. Em Desconjuração RPG, não vou falar o que acontece necessariamente, mas todo mundo sabia. Em Desconjuração RPG, todos sabiam o que eles iam enfrentar no final do RPG. Os personagens foram lá e enfrentaram e receberam uma surpresa perto do final da luta. E essa surpresa foi uma grande reviravolta. Eu diria que funcionou? Eu, na época, não gostei. Hoje em dia, não sei se eu gostaria. Porque a outra coisa que foi utilizada foi você sabia o que você ia lutar, mas você não sabia parte de uma história lá que praticamente tem um monólogo de uns 15 minutos ou mais de um personagem descrevendo tudo e tal, e contando. Parece o Kira depois que faz um grande plano e aí ele começa a contar tudo que fez e você fica, putz, eu nem imaginava isso, não tinha nem como imaginar. Funciona se você dá uma surpresa para os personagens. Outra coisa é o que acontece em Calamidade. Em Calamidade você não tem surpresa nenhuma. Você sabe o que você vai enfrentar. Você sabe que esse inimigo é poderoso. E a única coisa que você tem certeza é que ou você vai tomar um TPK ou você vai ganhar do inimigo. E você não acha que vai ganhar do inimigo no final. Então, o que isso surgiu? São 2 paralelos que você pensa. A surpresa pode fazer com que seus jogadores não gostem do que ocorreu. Agora, o caminho da certeza pode fazer com que seus jogadores cheguem lá para enfrentar o inimigo, e se o mestre não tiver saber balancear esse inimigo, aí os jogadores vão ficar muito com uma cara de olha como foi fácil, olha como não tive problema nenhum. O mestre nos fez temer tanto esse inimigo para que no fim não fosse tão difícil. Então, ali é uma escolha narrativa do que você pode fazer. Levando mais para o exemplo central, que é a mesa do Final Fantasy, a gente tinha, de certa forma, as duas coisas. A gente tinha certeza que os jogadores iriam lutar contra os jogadores inimigos, né? Os antagonistas da história, controlado por jogadores, né? Por pessoas. E a galera sabia que eles eram fortes. Assim como uma batalha que eles tiveram no passado, numa floresta, infelizmente, eles não conseguiram fazer tanta coisa, porque eles eram inexperientes. E aí a gente vem aquela mesma coisa. Se você vai fazer uma campanha, o personagem, né, o jogador vai ter que controlar uma só pessoa. Mas se ele não tiver tido controle mais rapidamente desse um personagem, ele não vai saber como utilizar. É tipo quando o mestre prepara uma sessão, vai fazer um boss e ele simplesmente se perde nos pensamentos de o que ele pode fazer com esse boss. E aí termina a sessão com ele, putz, eu podia ter dado esse combo aqui, mano. Eu passei por isso, eu fui usar um javali uma vez numa campanha que vocês vão ver aí de Vikings com Lenda de 5 Anéis, e eu não vi uma habilidade de javali lá. Eu não tinha visto que quando ele atacava como ação simples, ele, se eu não me engano, dava um bônus também de dano. E eu não lembro de ter usado o bônus de dano. E eu poderia ter tornado a luta um pouco mais perigosa, por exemplo. Ou até mesmo mortal pro jogador. Então, meio que tipo assim, se nós mestres não estamos a cargo de entender nossos próprios personagens, entre aspas, nossos próprios desafios que a gente traz para os jogadores, quem somos nós para esperar que a batalha seja interessante? Não estou falando que o Kaká não tinha domínio, tá? Não estou falando do Kaká, estou falando dos jogadores que o Kaká colocou como inimigo. Eles não tinham domínio. Isso também não é uma crítica, tá? Necessariamente não é uma crítica 100% negativa. Porque não tinha por que ele mostrar para os jogadores, vamos fazer aqui uma sessão com vocês aí no passado e tal, e explicar tudo da mecânica para que você possa fazer o combate. Não, ele queria participações especiais, queria trazer gente para controlar a mesa para que ele não controlasse quem morre e quem vive. Mas esse ato acabou trazendo esse erro. Então é um ato nobre, mas que é um ato nobre que trouxe uma desgraça. E ainda pensando nos pontos narrativos, eu quero trazer um novo aqui, que é o narrativo emocional. Por que você joga uma campanha de D&D, de Ordem Paranormal? Por que você joga uma campanha no final? Porque você quer que as pessoas sintam emoções. Agora é o seguinte, nós temos a emoção dos jogadores, e cada jogador é uma pessoa individual.
E quando a gente vai para algo ao vivo, agora a gente tem não só o público, como cada um do público individual. E isso fica um pouco complicado. Você nunca vai agradar todo mundo, já é importante falar. Mas você pode pegar o caminho mais fácil e simples para emocionar pessoas, ok? Qual é? É o sentimento da perca e o sentimento do desespero, assim como o sentimento do alívio. Esses são 3 pontos máximos de um RPG. O da perca ocorre quando algum personagem morre. O do desespero ocorre quando os personagens deixam tudo em vira vermelha e o boss ainda tem muito o que fazer. Ou quando todo mundo gastou todos os itens que tem, ou toda a magia que tem, coisa do tipo. E o do alívio é quando finalmente alguém derrota esse boss. A gente consegue ver isso no fim de Calamidade. Você vê todos esses sentimentos ocorrendo no fim de Calamidade. Não vou explicar como, porque meu foco não é dar spoiler de Calamidade aqui. Não vemos o mesmo em Desconjuração, de certa forma, na minha opinião. Porque parte disso para mim é quebrado com o sentimento de... ao mesmo tempo que é um sentimento de perca, é um sentimento de perca porque entrou um Deus Ex Machina na mesa em que simplesmente você não tem qualquer oportunidade de escolhas ou ideias que você possa fazer fora fugir, fora correr. E não vai dar pra correr, a não ser que um personagem se sacrifique porque ele é o único que pode fazer isso. E você fica com o sentimento de isso foi planejado. Então você também tem que ter cuidado pra esse lado, ok? Não tô falando que foi planejado, só tô falando que é o sentimento que fica. Antes que venham me dar hate por causa que eu tô falando mal de Desconjuração mais uma vez. Então, o que ocorre na mesa do Final Fantasy? Várias vezes, acho que 2 vezes, mas especificadamente falando, nesse fim de temporada, a gente passamos por uma situação, no caso, que um personagem vai morrer e ele volta porque alguém fez algo, ok? Então, eu não lembro. Eu lembro que foi 2. Eu lembro que foi 2 personagens. Um eu não lembro o porquê foi. Eu não lembro se eu tô. Eu acho que eu tô lembrando do personagem do SMzinho, mas ali foi por questão de regras, né? Essas coisas eles não lembravam das regras, porque o personagem nunca tinha sido testado. E aí ficou com essa coisa de ele morreu, não morreu e voltou 2 vezes a vida. Enquanto o outro foi a personagem da Yu. Olha, eu esqueci o nome. Eu simplesmente assisti 40 sessões e esqueci o nome do personagem aqui na hora de falar. Mas a personagem da Yu, que é a Aisling. E tivemos a Aisling, que na hora que ela morre, sem muita explicação, sem muito motivo do porquê, sem entender como que ele tem esse poder, um outro personagem, o personagem do rei, se sacrifica para salvar ela, ok? Depois desse ocorrido, tem toda a batalha contra o boss ali no final. O boss tem mais de uma fase, ele tem 2 fases. E muita gente esperava uma 4ª fase, até porque ele entrou na 3ª fase muito cedo. E a gente não tava pensando mais numa questão de tipo, pô, quando os jogadores já tiverem todos ruins, ele vai ativar uma nova forma e todo mundo vai temer ela. Mas isso não aconteceu. Eu não diria que foi uma luta de boa. Não foi. Os jogadores ficaram com pouca vida, tinham gastado muito recurso, mas eles conseguiram muito nerfar o boss, fazer muitos ataques que complicaram a vida do boss. O boss não estava ali para matar, ele não focava em um personagem, ao meu ver, ele não focava 100%, eu vou matar esse personagem, depois eu passo pro outro, depois eu passo pro outro, não. Era mais vou distribuir dano aqui, vou bater num, vou bater no outro, vou bater um pouquinho mais nesse para parecer que eu quero matar ele, mas eu viro no outro assim que ele tiver uma vida um pouco mais baixa. E não é obrigatório nenhuma pessoa morrer em nenhuma campanha, pelo incrível que pareça. Porque tinha muita gente no chat falando, tipo, pra resolver isso era só ter matado tal personagem, pra resolver isso era só ter matado tal personagem. Não, não é assim que se faz. Eu acho que matar personagem depende muito do estilo da narrativa. Quando alguém como o Selbit anuncia que Desconjuração vai ser muito mais, digamos assim, pesado, que vai ser muito mais difícil, todo mundo já sabe que a proposta vacilou, está fora do jogo. Não era, nunca foi e nunca será, eu acho, o intuito do Final Fantasy Requiem dos Cristais. O intuito deles era passar essas emoções que eu falei, mas infelizmente perder uma dessas emoções do caminho, que é a de perca, ok?
Essa perca pode ser feita por personagens NPCs que não foram bem utilizadas. Poderia mais ter sido com um personagem entrando na frente do ataque do que um personagem ressuscitando alguém, porque aí fica um pouco esquisito. E até porque ocorreu a perca depois da luta, então a galera já tinha baixado os ânimos, já sabia que já tiveram o sufoco e já tiveram o alívio, e depois foram impactados com a perca, que não foi, tecnicamente falando, a ocorrida da batalha. Então isso tirou um pouco do hype, e aí é o principal ponto central que eu quero mencionar para vocês nesse vídeo. Como conduzir o final de um RPG? Simples. A batalha final é o final. Depois dessa batalha final, você pula apenas para conversas dos jogadores ou para a execução de todos, caso for esse o propósito, ok? Isto porque Final Fantasy Requiem dos Cristais, o último episódio, tem praticamente metade do episódio sendo a luta contra o boss, e a outra metade sendo algo desnecessário. Os jogadores voltam para pegar o corpo de um amigo e o mestre colocou obstáculos no caminho. O RPG já se encerrou. Querendo ou não, eu sei que muitos mestres falam o contrário, mas no fim das contas, eu acho que isso é apenas uma forma de não aceitação e de pagar virtude, que é falar que a batalha é só um pedaço da luta. Não, a batalha é o cerne, o carne de todo o RPG, se ele tem batalha. Você fala, não, é a história. Não. É a batalha, e um dia a gente tem essa conversa com vocês sobre, sim, RPG é sobre batalha, e eu vou explicar o porquê. E normalmente quando algum mestre fala contrário a isso, eu quero ver narrar uma mesa sem batalha para você ver o que ocorre. Normalmente não dá certo. Então, vamos lá. Lembrando que batalha não é exatamente a briga entre dois personagens dessa forma. A fuga do monstro também é uma batalha. Eu vou até mudar esse nome, batalha, para conflito, ok? Então vamos lá. Nós temos toda a linha temporal, e aí chega no final, nós temos uma luta desnecessária contra personagens que nem tem token, para pegar um corpo, que eles tentam ressuscitar, mas aí cai o mestre e fala, não, cara, não tem como vocês ressuscitarem, já faz muito tempo, cara. Sabe como isso poderia ter sido, tipo, toda essa perca de emoção, sabe? A gente tem que terminar e fechar o episódio, normalmente, né, se for algo ao vivo, meio que pensando e passando o dia inteiro. Nossa, olha o que aconteceu, cara. Que isso, a galera se foi, a galera morreu. Nenhum filme pega, mata o personagem principal no meio dele, pelo menos eu não tenho nenhum exemplo aqui. Mata o personagem principal no meio dele e o resto do RPG é só balelinha. Ou seja, pegou o ápice do filme, puxou do final, botou no meio e depois colocou um desenvolvimento que não chega a lugar nenhum. Ou seja, a conclusão do filme já foi, já acabou a conclusão do filme. Então o que os jogadores fazem? Eles lutam contra o exército apenas para pegar um corpo. O que podia só ter finalizado com duas coisas. Ou o personagem, o mestre falando, algum tempo depois vocês vão lá e pegam um corpo. Ou na hora que eles voltassem a guerra já acabou, eles ganharam, eles pegavam o corpo do amigo e ia pro encerramento. O RPG pelo menos ia terminar assim essa quebra de expectativa, né? Tipo, você teve a expectativa do ápice, ainda não acabou, então é porque ainda tem mais alguma coisa, mas não tinha. Às vezes, apelar pro caminho simples é muito mais fácil. Os jogadores chegam no local, lutam contra alguns personagens, ali uns mini-bosses ou algo do tipo, chegam no inimigo principal. O inimigo principal é difícil, coloca algumas poções para ele, para caso os jogadores consigam vencer facilmente, ele usa uma poção que cura muito da vida dele. Coloca algumas poções ali no seu boss, aí você vai lá, e se ficar fácil demais? Querendo ou não, é uma regra que mestres podem quebrar, ignorem as poções. Você fala, não, mas eu botei as poções do personagem. Se você não sabe como que vai ser o desempenho do boss, é melhor você arriscar nesse meio a meio. Os jogadores vão lutar contra esse boss. Tente deitar um jogador o mais rápido possível. Deitar não estou falando necessariamente executar ele. Se for um RPG onde tenha ali, tipo, os saves do que tem, por exemplo, no D&D, tenta deitar ele e deixe com que os jogadores tenham itens fáceis ali, como um kit de medicina ou alguma coisa mais específica do RPG que retorne o personagem com algum pouco de vida.
Faça com que isso seja feito para que os jogadores gastem os seus recursos, ok? Acelere esse perca de recurso dos personagens. Não se segure com magias em áreas que podem zerar algumas vidas ali. Utilize-as para que acelere esse sentimento de não tem como, ok? Quando a batalha terminar, se ela acabar de boa, sem nenhuma perca e tal, vá direto para o encerramento. Seja frases finais dos jogadores, seja contar o que aconteceu tempos depois, como os personagens se reestruturaram, como que eles tiveram família, vida e tal, como que continuou o futuro deles. O que eu recomendo como inspiração total? Pegue um filme que você gosta, que tenha, seja batalha ou um conflito final, e se inspire nele para fazer o seu fim de RPG. Pense em como ele desenvolve, como ele apresenta ali o vilão final, se ele já é conhecido desde o começo do filme ou não. Querendo ou não, o RPG é uma narrativa, um filme é uma narrativa, uma série é uma narrativa, um livro, quer dizer, nem todo filme é uma narrativa, nem toda série é uma narrativa, nem todo RPG é uma narrativa, mas no fim a gente pode definir que os mais famosos são uma narrativa. E no fim é tudo igual. Não adianta falar que é diferente, não. É tudo igual. Um RPG é um filme. Você, não, mas tem aleatório. Calma. É tudo igual. Vai aí no ponto central, pensa aí, relaxa. É tudo igual. Assim como RPGs precisam de conflitos. Eu acho que esse vídeo já tá longo demais. Eu espero, porque às vezes eu penso, nossa, esse tema é muito interessante, vou trazer pro canal. E às vezes eu começo a pensar no meio do vídeo, que nem nesse, falei, será que eu tô conseguindo mesmo passar o que eu quero falar? O que eu quero explicar? Não é uma aula didática, como eu falo, você vai pegar o personagem, deixar com ele com 58% de vida, pular para... Não é uma aula que eu vou falar passo a passo, e sim falar como um geral, um contexto um pouco mais, até digamos assim, filosófico de ver. Mas eu espero que esse vídeo tenha te passado um pouco de pensamentos de o que eu posso fazer quando eu vou para a batalha final. Eu preciso me preparar, eu preciso ter certeza que o boss aguenta, eu preciso, se for meu caso, ter certeza que todos os jogadores aguentam, e eu preciso ter certeza de como eu vou passar as emoções. No final das contas, Final Fantasy Requiem dos Cristais, até para finalizar, foi um baita RPG para mim. Ele foi um RPG bem, assim, dando nota, porque eu gosto de passar essa sensação, né? Foi bem mediano, tá? Não querendo ofender, logicamente, porque o que importa no final é quem gostou da mesa, os jogadores. Não foram todos, deu pra ver que nem todos ficaram tão felizes assim. Mas quem que importa? Você tá fazendo essa mesa pro público? Ok, se é pro público, você vê o que o público acha. É pros dois? Vê ali um meio a meio e tem que ser julgado da forma correta. Eu tenho quase certeza que o Kaká possivelmente vai fazer um vídeo sobre o fim do RPG dele, porque ele já fez em outros momentos que deu polêmica. Mas assim, agrade quem você quiser agradar, mas a melhor forma de fazer esse agrado, principalmente se for de algo mais geral, é apelar pro simples. Não ficar com batalhas pós-boss final, a não ser se for realmente uma reviravolta, tipo, ele não era o boss final, chegou um outro boss. Aí beleza. Aí você até consegue fazer uma coisa mais legal. Mas assim, narradores, vocês vão errar. Eu já errei. Vocês vão errar. Vão cometer esse erro mais de uma vez. Não vão aprender com o erro. Irão repeti-lo eternamente, mesmo depois da sua melhor campanha de todas, você pode chegar a repetir ele novamente. Porque, afinal de contas, nem todo escritor, nem todo diretor acerta em tudo e você é só mais um. Então, tenha cuidado com o que você faz, pensa a mais do que o básico e simples Fórmula Marvel de ser. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve. Se ficou até o final do vídeo, comenta. Se você ficou até o final do vídeo e não tem nada para comentar, meu amigo, que é isso, cara? Você ficou até o final, meia hora de vídeo praticamente. Então é isso. Aqui que falou com vocês foi o Lúcio, o senador, e fui. Ó, desafio aí, ó. Você aí que não gostou do que eu falei, de que todo RPG precisa de um
duelo, de um combate, de um conflito? Fala aí nos comentários o que você acha, que depois eu trago no próximo vídeo. O que falou com vocês? Eu sou o Lúcio, o seu narrador, e fui.